E aí galera, beleza gente? Como prometido, estamos aqui de volta agora para falar de distribuição dos dados. Essa é uma aula um pouco mais longa do que a anterior, né? Mas também não vamos nos alongar tanto, né? Beleza? Vamos lá, para a distribuição dos dados, entender um pouco mais dessa análise no conjunto de valores de uma certa variável. Então, a primeira coisa que a gente tem a dizer é o seguinte: a depender do volume de dados, é difícil ou até mesmo impraticável, né, até mesmo impossível você tirar algumas conclusões a respeito do comportamento das variáveis. Eu falei isso nas aulas anteriores. Se você tiver uma tabela, uma coleta, seja de que estrutura for, muito grande, fica difícil de você reconhecer padrões dali, você retirar padrões, né? Então, é uma observação a se fazer. Então, existe aí um conceito de row, que é o que? É o fato de o processo de você disponibilizar essas variáveis, normalmente quantitativas, numa ordem, seja ela crescente ou decrescente, né? Isso vai ajudar normalmente a verificar os dados quanto à sua distribuição, né? Você vai conseguir ver se os dados são dados que são mais simétricos, ou seja, concentrados mais pelo meio, concentrados mais à direita, à esquerda, enfim. Esse é o row, né? Então ajuda, mas normalmente não nos permite identificar ainda padrões de comportamento, certo? Então vai ajudar exatamente isso aqui, a identificar o que eu acabei de falar, né? A concentração, né? Onde os dados estão, os maiores e os menores conjuntos de valores estão mais concentrados em que parte, né? Então, a depender da variável qualitativa, é possível construir um row, por exemplo, se os dados forem temporais, né? Mas não é possível utilizar esse row se os dados são sentimentos de um produto. Então, se você tiver uma variável qualitativa temporal, você consegue construir um row, que é uma ordem, né, uma ordenação desses dados. Por exemplo, se você faz uma coleta de altura das pessoas, né, de um certo grupo, e aí você coleta esses valores em metros, que seria o row disso aqui, organizado de forma crescente, seria 1,6, 1,64, 65, 70, 71, 72, 73, 78. Então, você observando aqui o row, você consegue, por exemplo, identificar, né, só com o olho aqui, como são poucos dados, que eu tenho dados mais concentrados aqui ao fim do conjunto do que no início, né? Se você, por exemplo, pegar que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dados e dividir aqui 1,60, 1,64, 1,65 e 1,70. Os 4 do lado de cá e os 4 para cá. 1,71, 1,72, 1,73 e 1,78. Tá, tirando esse 1,78, você vê que os restantes estão bem concentrados. Estão bem concentrados, né? Aqui, eles, apesar de 1,60 também, né? De 1,60 para 1,70 a diferença é 10, né? Já é maior do que a diferença aqui de 1,71 para 1,78. E também a diferença entre os vizinhos, né? Você percebe que aqui vai para 4, aqui pula 1, aqui já pula 5. Então você consegue ainda identificar alguns comportamentos desse tipo, né? E aí eu estava já falando em amplitude e já trago para vocês o conceito do que é amplitude. E é muito simples de calcular a amplitude. Ela é a diferença do menor e do maior valor. Por exemplo, a amplitude aqui seria 18, né? Que é 1,78 menos 1,60. Para você, por exemplo, calcular a amplitude no conjunto de valores, você precisa primeiro ordenar eles, criar esse row. Então, a amplitude nada mais é do que o valor máximo do elemento menos o valor mínimo do elemento do conjunto, tá? Vamos usar bastante isso aí. E aí a primeira distribuição de frequência que a gente tem é a pontual, que é a quantidade de
ocorrências daquele valor. Nessa distribuição de frequência você não vai perder informação, e aí você vai entender por quê. Porque você vai considerar sempre todos os elementos coletados. Quando você for coletar os dados e for criar a distribuição de frequência daqueles dados, você vai perceber que você não perdeu nenhum dado, diferente de uma distribuição de frequência com perda de informação que a gente vai ver mais na frente. Então, qual o procedimento? Primeiro você lista esses valores, né, dessa variável com as respectivas frequências absolutas, e a partir de agora vocês precisam ir compreendendo essas nomenclaturas, né? A frequência absoluta aqui é dada por F maiúsculo de I, e I corresponde ao número de linhas, ao número da linha. Por exemplo, nesse exemplo aqui, quem é F1? F1 é 3. Por quê? O que é que eu estou coletando aqui? Eu fiz uma coleta, fiz uma pesquisa de número de dispositivos com internet nas casas das pessoas. Então eu ia em cada casa e fazia essa coleta, e fui em 50 residências, né? Dessas 50, 3 disseram que não tinha internet lá, não tinha nenhum dispositivo conectado à internet. 12 disseram que tinha um dispositivo. No campo, quantidade de dispositivos, que poderia ser 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 ou mais, enfim. 12 disseram que tinha um. Só que esse valor 12, ele não foi coletado diretamente. Perceba que você calculou ele a partir da sua coleta. Então, qual é a frequência absoluta? Ou seja, quem é Fzão aqui, Fi. Frequência absoluta é 12. Com 2 equipamentos conectados, eu já tinha 16. Com 3, eu já caí para 8 e fui caindo para 6 com 4 e para 5 equipamentos, né? 5 casas, né? Desculpa, com 5 elementos, né? Com 5 dispositivos conectados à internet. Então, assim, eu fiz essa coleta. No caso aqui, vocês têm que entender que existe uma coleta anterior. Eu não saí contando. Quantos elementos tem aqui? 0. Aí eu botar um palitinho. Não. Fiz uma coleta anterior das casas, posso ter feito outras perguntas. E em uma das variáveis, que era o número de dispositivos com internet, as pessoas diziam quantos dispositivos ele tem. Perceba que essa variável é uma variável discreta. Por isso que eu não tenho perda de informação aqui. Porque ou o cara diz que tem 0, ou o cara diz que tem 1, ou que tem 2, ou que tem 3, ou que tem 4, ou que tem 5. Não existe a possibilidade aqui de alguém ter dito que tem 3 dispositivos e meio. Entendeu? E o total tem que dar 50. Então a soma de todas as frequências absolutas, é o que eu acabei de dizer, deve ser igual ao número total de observações da variável. Ou seja, a soma de cada frequência absoluta daquela que a gente apresentou, ao fim tem que dar exatamente 50. Né? E o que é a frequência relativa? Aquilo que a gente calculou na aula passada, dada por esse Fzinho menor. Né? Dessa maneira aqui, você pode calcular a frequência relativa, pegando o valor da frequência absoluta de cada elemento, dividindo pelo N. N, nesse exemplo aqui, eu vou voltar, 50. Tá? Então, a frequência relativa daqui é só eu dividir, por exemplo, 3 por 50. Igual a gente fez no exemplo anterior. Então, N é o tamanho da amostra, deve ser representado por N maiúsculo se os dados forem populacionais. Tá? Em percentual, eu vou multiplicar isso por 100, igual eu fiz da outra vez, e vou colocar ele em percentual, né? Porque vai representar o quê? Representa o percentual de observações e a soma deve ser 100%. Né? Em percentual, a frequência relativa em percentual, a soma tem que dar 100%, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu também tenho dentro da frequência absoluta, eu também posso calcular a frequência absoluta acumulada. Né? E ela nada mais é do que a soma das frequências absolutas do valor acumulado e as anteriores àquele valor. Com o exemplo que a gente vai dar, vai ficar mais claro. Mas é simplesmente você somar todas as frequências absolutas até o momento. Né? A frequência absoluta relativa, ela é dada em percentual,
E fique atento também às nomenclaturas, a frequência absoluta com F maiúsculo, o Azinho aqui, e o ID relativo aqui, a frequência de percentual. As frequências relativas devem ser arredondadas quando necessário e de formas convencionais, tá? A convenção de aproximar com o menor erro, ou seja, você tem um valor 0,789. Você não vai arredondar esse valor para 0,78, mas sim para 0,79. Se você tem um valor 0,8321, você não vai botar 0,832. Você vai botar o 2. Por quê? Porque o 1 está mais próximo do 2. Né? Se você tem um exemplo, outro exemplo, você tem lá uma frequência relativa que deu 0,869. 869. O último número 9, ele está mais perto de ser 0,87 do que 0,86. Então você vai arredondar para 0,87. A soma de todas essas frequências pode resultar, ela deve dar 100, mas elas podem resultar em valores diferentes de 100 por causa dessas aproximações. Então, se esse valor, quando você somar todas as frequências, der acima de 100, isso se tiver em percentual, se tiver em valores relativos mesmo, sem um percentual, vai dar 1, né? A soma vai dar 1. Então, se der acima de 100, você subtrai uma unidade daquela frequência relativa maior. Ali onde tem uma maior frequência relativa, você subtrai um pouco. E se der menor do que 100, você soma uma unidade aos dígitos de interesse da frequência relativa, das maiores frequências relativas. Tá? De modo que no final dê 100 o resultado. Né? Porque as frequências de cada ocorrência tem que fechar em 100%, é óbvio. Né? Não tem como eu sair dessa regra. Né? Eu tenho lá 5 categorias, faço uma coleta. Bem, se eu coletei 50 pessoas ali, a soma das frequências absolutas de cada pessoa vai ter que dar 50, consequentemente a soma das frequências relativas vai ter que dar 100. Se as maiores frequências estiverem empatadas, para esse caso aqui de cima, ou forem números inteiros, é conveniente você trabalhar com outras frequências, né? Modificar outras frequências. Então a distribuição dos dados, no final das contas, não deve ser alterada. Tudo isso que eu falei, gente, eu sei que talvez no início, quem nunca viu, possa ter ficado um pouco confuso, mas vai ficar bem claro agora com essa tabelinha aqui. Preste atenção, é o mesmo exemplo. Eu tenho aqui a coleta que eu fiz e eu calculei para cada quantidade de elementos, de dispositivo conectado à internet, eu calculei, lembra no slide anterior, apenas quem? A frequência relativa. Então, desculpa, a frequência absoluta, o F maiúsculo. Então eu calculei lá, de acordo com a coleta que eu fiz, que existiam 3 residências que não tinham, né, 0 dispositivos. 12 residências tinham apenas um dispositivo conectado à internet. Sei lá, tinha lá uma pessoa com um celular. 16 residências tinham 2. O cara tinha um celular e um notebook. 8 residências tinham 3 dispositivos. O cara tinha um celular, um notebook e tinha um computador. Isso pode também ser outro celular. 6 residências tinham 4, né? O cara tinha, além desses 3, tinha um outro celular. E 5 residências tinham 5. Seria um terceiro celular aí. Tudo bem. De forma que no final essa soma aqui tem que dar 50, que é o valor total. 3 com 15, 16, 31, 39, 45, 50. Beleza? Então, a partir dessa frequência absoluta, facilmente eu calculo as frequências relativas. E calculo também as frequências relativas em percentual. Aqui considere que está tudo em percentual, porque eu coloquei o percentual aqui já, indicando que todo mundo está em percentual. Então vamos entender. De onde vem esse 0,06? Isso nada mais é do que 3 dividido por 50. De onde vem o 0,24? 12 dividido por 50. 0,32, 16 por 50, o 0,16, 8, 0,12, 6 dividido por 50, o 0,10, 5 dividido por 50, que dá 0,10. Se você somar tudo isso aqui, obrigatoriamente tem que dar 1.
Professor, como é que eu transformo isso aqui em percentual? Só multiplicar por 100. Então isso aqui, 0,06, é a mesma coisa de 6%. Então eu posso dizer que 6% das pessoas que eu coletei, das residências que eu coletei, não tem internet. Né? Aqui eu tenho 24%, 32%, 16%, 12% e 10%. Da mesma forma que aqui deu 1, aqui tem que dar 100. Muito simples. Agora vamos para a frequência acumulada. A frequência acumulada, você vai somar, frequência absoluta acumulada, você vai somar essa frequência aqui. Certo? Por exemplo, aqui é um 3, aqui continua o 3. Aqui vai dar 15. Por quê? A frequência acumulada desse elemento aqui, de I, é 15. Certo? Por quê? Porque eu somei 3, que é a frequência relativa, absoluta, desculpa, que é a frequência absoluta desse, com a frequência absoluta desse. Então a frequência absoluta acumulada, certo? É bom dizer assim, frequência absoluta acumulada. Absoluta acumulada, certo? Absoluta porque o F maiúsculo, acumulado o Azinho aqui, e esse I significa, identifica qualquer elemento desses, tá? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. Perceba que esse I não é esse valor aqui, mas sim o índice de cada elemento, que vai de 1 a 6. Tá? Então aqui deu 3 por quê? Porque é o próprio 3. Então de forma acumulada. Aqui deu 15, por quê? Eu somei essas duas frequências absolutas aqui anteriores. Eu não quero a frequência absoluta acumulada de 2, do item 2, que é esse. Beleza, então é só você somar a do item 1 com a frequência absoluta do item 1 com a frequência absoluta do item 2, que você vai ter a frequência acumulada absoluta do item 2. Tá? E o que é que eu tenho com isso? Assim, por que eu calculo isso? É para você responder alguns tipos de pergunta, como por exemplo, se eu perguntasse assim, quantas residências tem pelo menos um dispositivo conectado à internet? Então, essa resposta você não vai encontrar em nenhuma linha com frequências absolutas, nem com frequências relativas. Você só vai conseguir dar ela se você pegar a frequência absoluta acumulada, e o valor vai ser 15. Então vai depender do seu interesse. Eu quero saber quantas residências tem pelo menos 2. Pelo menos 2, ou seja, desculpa, não é pelo menos 2 aí no caso, né? Pelo menos 1, a resposta seria outra, seria essa soma aqui. Retiro o que falei, desculpa. A questão anterior seria responder a pergunta: eu gostaria de saber quantas residências tem até, no caso, né? Até um elemento, um dispositivo conectado. A resposta seria 15. Então, essa frequência absoluta, ela pode ser dada dessa maneira aqui, calculando essa soma desses dois valores, e ela também poderia ser dada, perceba que para a pergunta anterior que eu fiz, eu poderia ter feito o inverso. Vocês podem ficar com esse desafio aí, né? Façam o inverso. Vocês respondem essa pergunta, como assim? Comecem com o item 1 passa a ter 5 elementos e o item 2 ter 4, 3, certo? 4, esse aqui, 5 e o 6. Inverter, porque se você inverter, você vai conseguir responder a pergunta: quantas residências tem pelo menos um dispositivo conectado à internet? É exatamente essa soma aqui, ó, 15 com todinha. No caso, seria 47 a resposta, né? Pelo menos um, que é 50 o total, menos 3, que aqui não tem nenhum. Então daria 47. Mas se você observar, essa resposta não tá diretamente aqui. Então, para você ter essa resposta direta, você teria que inverter. Começar com 5 e terminar com 0. Aí você vai ter. Quando você chegar aqui no penúltimo item, você vai ver que essa frequência aqui vai estar 47, né? A relativa aqui vai estar com 3. Quando você somar 47 com 3, você vai dar exatamente 50. Beleza? Por quê? Essa soma aqui da 31, ela nada mais é, pessoal, do que essa soma desses 3,
mas também ela é a soma do acumulado anterior com esse daqui, já que o acumulado anterior é a soma desses dois. Então é o acumulado anterior mais esse aqui. Então dá 31. 39, né? É o acumulado anterior mais esse aqui. 45, o acumulado anterior mais esse aqui. 50, acumulado anterior mais esse aqui. Tá? Se você fizer o contrário, você vai ter a resposta de pelo menos um. Se eu perguntasse quantas residências tem pelo menos um dispositivo conectado à internet, a resposta seria 47, e esse 47 vai estar aqui, ó, no lugar do 45. Perfeito? Se eu quero transformar isso em percentual, mais uma vez, está aqui, ó, 6% tem 0. Quantos tem 1 ou 0? Né? Quantas residências tem um elemento, um dispositivo conectado à internet, ou não tem? É só eu somar, né? 6 com 24, que dá 30. 6 com 24, que dá 30. Então, 30% das residências. Eu posso dizer que 6% das residências não tem dispositivo. Eu posso dizer que 30% das residências tem até um dispositivo. Tem até um dispositivo, né? Eu posso dizer que 62% das residências tem até 2 dispositivos. Eu posso dizer que 78% das residências tem até 3 dispositivos. Eu posso dizer que 90% das residências tem até 4. E que 100% tem até 5. Até. Estou considerando de 0 a 5. Repito, se eu fizer o contrário aí, eu vou ter que mudar, eu posso mudar a pergunta. Quantas tem pelo menos? Você vai ter essas respostas diretas com o uso dessa tabela de distribuição de frequência. Certo? Então, eu distribuí a frequência de cada camaradinha desse aqui. Agora, eu vou ter uma distribuição de frequência com classes, mas com perda de informação. A distribuição de frequência em classes ela é apropriada para apresentar dados quantitativos, contínuos ou discretos, com um número elevado de possíveis valores. É necessário dividir os dados em intervalos ou faixas de valores, que são denominados classes. Agora eu vou dividir em classes os meus dados, mas eu vou ter aqui perda de informação. Porque antes eu não tinha. Perceba que eu tinha uma variável discreta ali. Eu não tinha perda de informação. Agora, o que é uma classe? Uma classe vai envolver um conjunto de valores contínuos. Então, uma classe é uma linha de distribuição de frequências. O menor valor da classe a gente chama de Lzinho com I, e o maior valor da classe é um L maior com I. A classe ela vai ser um conjunto de valores dessa distribuição de valores contínuos, né? Vai ficar mais simples quando eu mostrar o exemplo. Mas antes disso é preciso que vocês entendam que toda classe ela tem um limite inferior e um limite superior. O inferior é dado pelo L minúsculo e o I, o superior o L maiúsculo e o I. Esse limite inferior da classe, nesse caso aqui, nesse estilo, ele está incluindo na contagem a frequência absoluta menor, mas não inclui aqui a frequência absoluta maior. Aqui é o contrário. O limite superior da classe é incluído na contagem, mas o limite inferior não. Aqui os dois limites são incluídos na contagem, onde tanto o limite inferior quanto o limite superior são incluídos na contagem da classe. Tá? E aqui nenhum dos limites não fazem parte da contagem. Qualquer opção dessa é válida, desde que você deixe claro no texto, no seu relatório, como você fez aquela contagem. Porque perceba, agora a gente não vai trabalhar mais com valores discretos, inteiros, e sim com valores contínuos. Então imagina aí que eu estou calculando, vou fazer a distribuição de frequência da altura das pessoas. Cara, vai ser muito difícil eu ter uma quantidade significativa de pessoas exatamente com a mesma altura. Certo? Exatamente com a mesma altura. Vai ser difícil. O que é que a gente faz? A gente distribui essas alturas em categorias, em classes. E essas classes vão ter um limite inferior e um limite superior. E aí eu pergunto, essas classes vão ser distribuídas em intervalos.
eu pergunto, qual é o problema se você tem muitos intervalos? Imagine aí que você tem 100 valores diferentes, ou alguns iguais, tudo bem, mas você quer dividir em classes. E aí? Você vai dividir em 20 classes, cada uma com 5 valores, ou você vai dividir em 5 categorias, em 5 classes, esse conjunto de valores, cada classe com 20 elementos. Perceba que nos dois casos você vai ter 100 elementos. Perceba, você coletou 100 elementos, 100 valores, né? 100 alturas de pessoas, por exemplo. E aí, como é que você vai dividir? Você vai agora categorizar isso. Você vai categorizar em 20 classes ou em 5 classes? Se você categorizar em 5 classes, cada classe vai ter 20 elementos, concorda? 20 elementos numa classe, 20 elementos na segunda classe, 20 elementos na terceira classe, 20 elementos na quarta classe e 20 elementos na quinta classe. E aí você vai ter um total de 100 elementos. Se você dividir em 20 classes, cada classe dessa vai ter 5 elementos. Você vai ter mais classes, 20, mas cada classe vai ter 5 elementos. Então qual o problema se ter muitos intervalos? Qual o problema se eu tenho muitas classes? Se eu tenho muitas classes, eu vou ter pouca melhoria em relação aos dados brutos. Perceba que antes eu tinha 100 elementos. Tudo bem, eu diminuí para 20 elementos. 20 classes, 20 intervalos. Mas cada intervalo só tem 5 valores. É muito pouco ainda. Eu vou melhorar muito pouco em relação à análise com dados brutos. Mas se eu tenho poucas classes, se eu tenho, por exemplo, desses 100, eu tenho só 2 classes. Um grupo com 50 valores e outro grupo com 50 valores. Eu vou ter um grande volume de informação que vai estar perdido. Por quê? Porque eu vou ter um grupo, digamos que eu vou dividir aí 2 pessoas, essas alturas, né? Então eu crio lá o row e ordeno, né? E divido em duas partes. As 50 maiores pessoas e as 50 menores pessoas. Aí nessas 50 menores pessoas eu vou dizer, aqui eu tenho um grupo dos baixinhos e aqui eu tenho o grupo dos altos. Essa informação é muito falha. Você perdeu muita informação aí. Talvez você tenha no grupo dos baixinhos um cara lá com 1,70 m e outro cara com 1,50 m. Né? Então assim, você classificou os 2 caras no mesmo grupo. E aparentemente não deveriam estar. E aí você tem também no grupo dos altos um cara com 1,71 m e o outro com 2 metros. Também não deveriam estar naquele mesmo grupo. Então você perde muita informação se você colocar poucos intervalos, poucas classes. E aí qual a solução ideal disso? Como é que eu calculo esses intervalos? Os intervalos eles são frequentemente construídos de modo que tenham larguras iguais, como os exemplos que eu dei agora, né, para facilitar as comparações entre as classes. Ou seja, a largura dos intervalos são iguais. Ou seja, um intervalo vai de um valor até outro, ou seja, em que a amplitude, o tamanho desse intervalo, né, sejam iguais. Sendo K o número de classes, né, podemos calcular da seguinte forma. E aí vem aqui o detalhe. Né? Como é que eu sei o número de classes? Você disse a mim que pode ter muitas classes, é um problema, ter poucas classes é outro problema. Bem, você pode calcular a raiz quadrada de um número. Do número, por exemplo, se o elemento é 100, eu posso calcular a raiz quadrada de 100, que no caso vai dar 10. Poderia utilizar aqui 10 classes. Seria uma solução. Tá? Eu posso utilizar essa fórmula com log, tá? De Sturge, em que eu vou calcular aqui o logaritmo de n, tá? Multiplicar por 3,3 e somar 1. Existem estudos que mostram quando essa fórmula é ideal, quando essa fórmula é ideal. Você pode calcular as duas e ver qual é a mais interessante, né? Existem outros cálculos menos comuns, que são esses aqui. Aqui você vai calcular através do algoritmo, o logaritmo natural. E aqui você vai calcular a partir isso aqui eu estou calculando o que? 10 elevado, tá? A d, em que d é o número de decimais, tá? E até a amplitude dos dados. A fórmula mais comum, eu vou trazer depois, tá? Um exemplo onde eu vou calcular cada um desses.
Mas a fórmula mais comum é utilizar a raiz quadrada. Em alguns casos, quando o número de elementos é muito grande, não é tão indicado o uso da raiz quadrada, porque a quantidade de classes vai ficar muito grande, né? E aí é mais indicado o uso do log aqui de n. Também baseado na experiência do analista, tá? Também pode ser baseado na experiência do analista. A gente vai trazer um exemplo em que eu vou calcular para cada um qual seria o valor ideal do número de classes. Então eu vou distribuir aquele valor de número de classes. Então você vai sempre considerar o número inteiro mais próximo, né? Se essa raiz quadrada, por exemplo, não der exata. Os agrupamentos devem ter no mínimo 5 e no máximo 20 classes, né? Alguns critérios de classes podem ficar inapropriados. Então, a experiência do analista aqui é sempre interessante. Então, atenção para que não fiquem poucas classes, ou seja, menos que 5, nem muitas, mais do que 5. Então, como é que eu calculo a amplitude de cada classe, né? Essa amplitude deve ser um número com a mesma precisão dos dados, ou seja, essa amplitude vai se dar por H, e a gente vai ter o AT, que é a amplitude total, dividido pelo número de classes. Se você tiver, por exemplo, que a amplitude total que é o valor do maior número menos o valor do menor número, como a gente já viu, deu, digamos lá, 100, e aquele valor de K deu lá 10, então a amplitude vai ser a amplitude da classe, perceba, de cada intervalo vai ser 10. Né? Então cada intervalo vai ter uma amplitude de 10, vai variar de tamanho 10. Então todas as classes devem ter a mesma amplitude, é o ideal. Tá? Isso vai facilitar a criação de gráficos e também vai facilitar o cálculo de medidas descritivas, como a gente vai ver, cálculo de medidas de tendência central, cálculo de medida de dispersão, tá? Separatrizes. Outro valor que a gente vai calcular também é o ponto médio, dado por x aqui de i, e é referente ao elemento. O elemento agora da tabela de distribuição de frequência não vai ser mais um elemento como anterior, né? Que eu tinha um número discreto ali, eu tinha um número inteiro, né? Aquele exemplo lá da quantidade de dispositivos conectados à internet. Eu vou ter o que agora aqui? Eu vou ter uma classe, vou ter uma categoria, né? Que vai ser representado por um conjunto de valores. Então vai ser exatamente a média dos limites das classes, ou seja, é o ponto médio. É LIzinho mais LIzão dividido por 2. Então cada classe não vai ter o menor valor? O menor valor da classe mais o maior valor da classe dividido por 2. Esse é o ponto médio de cada classe. Aqui a gente está falando da classe. Cada classe. Ou seja, K é o número de classes. Se eu tiver 10 classes, eu vou calcular para cada classe esse ponto médio. E aí, então, eu tenho esse exemplo, né, onde eu tenho 20 alunos que fez uma prova. Essa prova tinha 10 questões alternativas de marcar, né, de múltipla escolha. 5 alternativas, desculpa. E aí, enfim, o cara só tinha como acertar ou errar. E ele não tinha como tirar notas fracionadas, né? E aí eu fiz uma distribuição e vi que um aluno tirou 10, 2, 9, 3, 8, 5 tiraram 7, 3 tiraram 6. E um aluno tirou 5, um aluno tirou 4, um aluno tirou 3, um aluno tirou 2, um aluno tirou 1, um aluno tirou 0. Então, que problema existe nessa distribuição de dados? Você analisar ela e, enfim, muitos dados com valor 1, ou seja, imagina eu distribuir isso, dizer que existe uma frequência, né? Uma pessoa que tirou 0, uma que tirou 1, o que é que isso quer dizer para mim, né? Qual o significado? O resumo das notas dessa maneira, ela não representa algo satisfatório. Uma distribuição é um pouco satisfatória. Né? Será que eu posso transformar isso aqui em classes, né? Para distribuir os alunos em classes de forma que esse grupo de alunos aqui precisa de uma maior atenção, esse grupo de alunos aqui está pegando melhor o assunto, pode ser utilizados como monitores, enfim. Mas qual seria o problema de eu fazer isso? O problema de eu fazer isso é que eu vou perder algumas informações. Por exemplo, eu não vou saber quem tirou 0, não vou saber quem tirou 1.
Talvez eu saiba que um grupo de alunos tiraram entre 0 e 1. Né? Então, algumas informações são perdidas, e essas informações são pontuais. Normalmente, essa perda é pequena, e se ganha concisão e facilidade na interpretação. Né? E eu começo, então, a calcular aqui a minha distribuição. Perceba que eu tenho aqui 20 notas, 20 valores. Né? Um 0, um 1, um 2, um 3, um 4 e um 5. Aí tenho 3 vezes o 6, 5 vezes o 7, 3 vezes o 8, 2 o 9 e 1 o 10. Se eu fosse calcular a média aqui, inclusive, você tem que calcular a média com esse peso aqui da quantidade de valores. Né? Que seria a soma de tudo isso dividido pelo total deles. Né? Então, 1 vezes 10, 2 vezes 9, somar tudo isso e dividir pelo total. A amplitude, né, o primeiro valor a ser calculado, nada mais é do que um 10 que eu tenho menos um 0 que eu tenho, que dá 10. Eu vou calcular agora a quantidade de classes, que nada mais é do que a raiz de n, ou seja, a raiz de k, n é o número de elementos, tenho 20 elementos, cada é 4,47. Eu poderia aqui arredondar para 5. Tá? 4,47 está mais perto aqui de 4,5 e aqui eu posso, é justificado eu colocar 5. E aí eu pego e faço um outro teste, um outro cálculo de k, usando o log aqui, usando a forma de Sturges, e aí eu calculo, deu 5,29. Então tá, vou falar a quantidade de 5 classes seria interessante, visto que menos do que 5 classes também é uma quantidade pequena. Calculo aqui agora a amplitude da classe, né, que vai ser quem? Vai ser 10, que é a amplitude total, dividido por 5, que é o valor de k, que vai dar 2. Certo? Então, cada classe vai ter uma amplitude 2. Então, a primeira classe vai até 2, a outra até 4, até 6, até 8, até 10. Para facilitar os cálculos, né, também, esse exemplo. E aqui está a minha distribuição de frequência. Aqui está a minha distribuição de frequência. Então, como eu mostrei para vocês, o limite inferior da primeira classe é 0. Né? E eu considerei o 0. E o limite superior aqui é o 2, só que o 2 não foi considerado. Então, se você calcular quantas notas está de 0 a 2, você vai ver que tem 2 notas de 0 a 2. Inclusive, é uma com 0 e uma com 1. Né? O ponto médio aqui é 1, que é exatamente 0 mais 2 dividido por 2, que dá 1. Eu tenho que 10% das notas estiveram nesse intervalo de classe. Isso aqui que é a classe, isso aqui que é a categoria. Por quê? Porque eu tenho que ter 2 notas ali. Um total de 20. Então, eu tenho que 10% estão nesse intervalo aqui, exato, que é um 0 que teve de um aluno e um 1. Foi uma quantidade pequena de dados assim que fica mais fácil até você citar quais foram os elementos. Aqui eu tenho uma frequência absoluta acumulada, que também é o valor 2, e uma frequência absoluta relativa aqui, que é do índice I, que é 10%. Aqui eu vou olhar, contando a nota 2, aqui eu não contei o 2, aqui eu conto 2, porque é o limite inferior que eu estou considerando, até o 4, ou seja, até quem acertou 2 e 3, quantas pessoas fizeram? 2 pessoas. Uma tirou 2, outra tirou 3. Então foram 2 que estão dentro desse intervalo, onde o ponto médio é 3. Da mesma forma, eu tenho uma frequência relativa de 10%. Só que aqui a frequência absoluta acumulada não vai ser mais 10% também, né? Por quê? Vai ser a soma de 2 mais 2, que vai dar 4. Tá? E vai ser a frequência absoluta acumulada aqui, ó, em relação aos percentuais, vai ser 20%. Certo? Enfim, você vai contabilizando tudo isso aqui, você vai percebendo que essa contagem aqui é a quantidade de notas entre 4 e 6, sem considerar o 6, percentual. Lembrando que essa soma aqui no final tem que dar quanto? Essa soma aqui tem que dar 20, né? Que é a quantidade de notas. E esse percentual aqui tem que dar 100%.
porque no final de tudo tem que dar 100%. Então cada valor observado deve pertencer a somente uma classe. Então eu não posso ter uma nota que pertença a duas classes dessa. O 2, por exemplo, ele está aqui. Ele não está aqui. Aquele cara que tirou nota 2, ele está sendo contabilizado aqui. Ele está nessa categoria aqui. Se eu fosse dividir aqui em classes A, B, C, D, E, né? Então eu colocaria aqui alunos com nota A, alunos com nota B, com nota C, com nota D e com nota E. Quando o limite superior coincidir com um valor observado, é apropriado fechar um intervalo com este mesmo elemento, né? Que é o caso aqui, o 10. Se o maior valor observado for inferior ao limite superior da classe, não se faz necessário, no caso, fechar o intervalo com esse valor. Por exemplo, se ninguém tivesse tirado 10, eu poderia ter fechado ali com o próprio 9, né? Se eu não tivesse tirado 10 ninguém, e ficaria correto. As amplitudes podem, inclusive, ser desiguais, mas vai depender da análise que o pesquisador deseja fazer. É um exemplo de amplitudes desiguais com densidade, onde eu vou ter aqui amplitudes, aqui eu trouxe só 3 classes como exemplo, não dividi naquela forma que eu fiz com 5, e essas 3 classes estão com amplitudes desiguais, né? Você pode perceber que aqui está 4, aqui está 3 e aqui está 3. Né? E aí a frequência de notas de 0 a 4 tinha 4 notas, considerando 4 não faz parte dessa classe, de 4 a 7 tem 5 notas, e de 7 a 10 tem 11. E aí isso aqui foi proposital, se você perceber, por que você fez com 3 categorias? Você não usou nenhuma daquelas fórmulas lá, beleza, mas eu usei aqui uma ideia de que na escola, quem está com média geral final abaixo de 4, ele está reprovado, né? Quem tem nota 4 até 7, no caso, ele está em final, em recuperação, e de 7 a 10 está aprovado. Então eu dividi nesses 3 grupos e eu fiz essa análise, percebi que eu tenho 20% dos alunos reprovados, eu tenho 25% dos alunos na final e 55% dos alunos aprovados por média, né? Porque são as referências aqui, as frequências relativas, tá? Esse valor aqui da densidade nada mais é do que esse dividido por esse, ou seja, eu tenho densidade 1, eu tenho um intervalo de tamanho 4, aqui uma amplitude de tamanho 4, eu tenho 4 elementos lá. Esse aqui eu tenho uma densidade maior, por quê? Eu tenho um intervalo menor, uma amplitude menor dessa classe, tamanho 3, e tenho uma quantidade maior de notas lá. Então, a densidade de pessoas na prova final seria maior do que a densidade de pessoas já reprovadas diretamente. E a densidade de pessoas aprovadas diretamente é maior ainda. Você pode perceber isso aqui. Tá? Você pode perceber isso aqui pela mesma amplitude de valores, e eu tenho uma grande quantidade de pessoas aqui, 11 pessoas, mais de a metade da turma. Né? Aqui é o acumulado, né? Para o primeiro, para o segundo é 9, ou seja, eu posso dizer que 9 pessoas não passaram por média, ou 45 pessoas não passaram por média, é isso que eu posso dizer aqui. É para isso que serve essa frequência acumulada, tá? Tá, pessoal? Então, assim, muitas vezes o uso da frequência acumulada é interessante para a sua análise. Então, são essas respostas que você pode dar com esse tipo de distribuição desigual, beleza? Então é possível ter situações que a última classe não tem limite superior à primeira classe, ou a primeira classe não tem limite inferior, né? Isso muitas vezes dificulta o cálculo da média, né? Porque o tamanho das amplitudes aqui são diferentes. Bem, finalmente terminamos essa parte, né? Próxima aula a gente vai entrar na área de gráficos, mostrar os tipos de gráficos, dar algumas características de cada tipo de gráfico e explicar normalmente quando se usa de maneira geral, quando não se usa um gráfico para cada situação. Nas aulas práticas a gente vai ter mais prática disso aí, tá? Vamos falar com mais detalhes,
em relação a dicas de como construir um gráfico, das cores, até da questão de cores, alguns detalhes que é importante a gente ter na questão de cores também, quando for construir gráficos, o tipo de gráfico que vai utilizar, né, a simplicidade em apresentar um gráfico. Então, não só nessa parte teórica, quando eu vou apresentar a vocês, mas também na parte prática, vocês vão aprender bastante. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, que Deus abençoe vocês. Um abraço. Fui!